Que hoje quero falar aqui em homenagem aos nossos queridos servidores de carreira, aos nossos concursados do Senado Federal, aos outros servidores que trabalham aqui nos ajudando no dia a dia, que são os nossos queridos terceirizados, aos nossos contratados, tipo o pessoal do SENAC, né? E eu gostaria de homenagear muito todos esses servidores dessa casa, para que os ouvintes nossos da Rádio Senado, da TV Senado, possam saber da competência e do trabalho digno que esses servidores aqui fazem nessa casa. Eu queria citar o trabalho importante do nosso secretário da mesa, nosso querido Bandeira, Fernando Bandeira, dos nossos assessores aqui de plenário, o Zé Antônio, o doutor José Roberto, o doutor João Pedro, que no dia a dia faz aqui a nossa retaguarda com todos os demais servidores aqui desta casa, né? Queria citar o trabalho importante dos consultores, dos assistentes legislativos, das secretárias e de todo esse quadro que faz do Senado Federal um orgulho para todos nós, senadores dessa casa. Essa homenagem, senhoras senadoras e senhores senadores, senhor presidente Randolfo Rodrigues, eu a faço lembrando de uma servidora de longas datas dessa casa, que é a senadora, a nossa querida servidora Cláudia Lira, que na semana passada foi publicado no Diário Oficial, né, a sua aposentadoria como servidora. Que a servidora Cláudia Lira, que tão bem desempenhou sua tarefa aqui nessa casa, né, aonde trabalhou por 33 anos da sua vida profissional. A nossa servidora Cláudia, hoje ela é assessora do nosso ministro Joaquim Levy, continuando a sua tarefa como uma pessoa que está aí para defender os ideais do trabalho do servidor público, do Brasil e da boa gestão. Cláudia Lira, carioca, filho do advogado Rui Rosas Nascimento. Cláudia chegou em Brasília em 1969 e antes de se tornar servidora desta casa, onde entrou por aprovação em concurso público, eu como concursado público federal, acho isso de altíssima relevância e homenageio todos os concursados públicos brasileiros. Foi professora de francês, teve um berçário para crianças, atuou como psicóloga e trabalhou como secretária parlamentar. Como servidora do Senado, Cláudia Lira exerceu por 17 anos o cargo de secretária-geral adjunta da mesa. Por fim, em 2007, tornou-se secretária-geral da mesa, onde permaneceu até o ano passado, quando foi substituída por Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, esse brilhante jovem pernambucano que atualmente está à frente do órgão, que é o coração das atividades legislativas desenvolvidas nesta casa. É com muita honra também que agora, sob a presidência do nosso querido senador pelo Tocantins, Donizete Nogueira, continua essa homenagem aos nossos servidores desta casa. Ainda falando da Cláudia Lira, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar duas de suas realizações que destacam pela importância para o Parlamento brasileiro e para a nossa sociedade. Quando secretária-geral da mesa, Cláudia implantou o programa Senado Jovem, que se inicia com um concurso anual de redação realizado nas escolas públicas de ensino médio dos 26 estados e do Distrito Federal. Os 27 ganhadores participam em Brasília dos trabalhos legislativos durante 3 dias do mês de novembro. Trata-se de uma iniciativa inovadora que busca incentivar o jovem a exercer a cidadania e conhecer e participar do poder legislativo de seu país. Também por iniciativa de Cláudia Lira, foi implantado o programa E-Cidadania, com o fito de estimular maior participação e engajamento mais direto e efetivo dos cidadãos do processo legislativo. Por meio desse importante recurso, qualquer um pode dar sua contribuição
em relação aos temas em debate no Senado e na sociedade. Senhor presidente, senador Donizete Nogueira, senhor senador Paulo Paim, tão entusiasta na defesa dos trabalhadores brasileiros, aqueles que tiveram a satisfação de conviver com a servidora Cláudia Lira neste Senado, dão testemunho de que ela é uma profissional dedicada, competente, responsável e eficiente, além de ser uma pessoa humana, com enorme coração e sentimento de solidariedade, cheia de vontade de fazer o bem e de ajudar o nosso país. Senador Hélio José. Pois não, senador Paulo Paim. Tomar a liberdade de fazer uma parte a Vossa Excelência. Com muito prazer. Vossa Excelência está falando de forma muito correta, adequada, de uma servidora, Marta Lira, que marcou época nessa casa, sempre teve uma postura de auxiliar, colaborar, como é toda a mesa. Se eu pudesse daqui, eu citaria um por um da mesa, tanto da mesa anterior, como da mesa desta, como a mesa do período dela. São funcionários excelentes, que só merecem o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa consideração. Eles estão ali para instruir, ajudar ao presidente a coordenar os trabalhos, que não é fácil coordenar os trabalhos de um plenário de 81 senadores, onde estão ex-presidentes da República, ex-governadores, muitos senadores de 3, 4 mandatos, deputados federais, prefeito, enfim, são autoridades do país que estão aqui ocupando uma das 81 cadeiras. E claro que o senador da presidência precisa do auxílio dos funcionários competentes, preparados, e a Marta Lira é um exemplo desses funcionários que, no cumprimentar ela, eu cumprimento todos os funcionários aqui do Senado e agora, especialmente aqui, claro, não posso deixar de cumprimentar o time muito bom da taquigrafia e o time da mesa aí, que todos estão aí sempre a colaborar com a gente. Às vezes até a gente leva algumas propostas para eles e diz, senador, isso aqui não dá, mas só consulta o plenário. Quando é mais digamos, um requerimento, tal, porque eles são muito precisos, muito afirmativos, muito, eu diria, sábios no encaminhamento. Por isso, na figura da Marta Lira, que Vossa Excelência faz essa justa homenagem, eu me rendo às suas homenagens e que a Marta Lira saiba que esse carinho que Vossa Excelência demonstrou aí da tribuna e que eu estou demonstrando daqui é o carinho dos 81 senadores. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. É com muita satisfação que acolho vossa parte na íntegra. Só lembrando que a nossa querida Marta Lira é servidora lá do meu ministério, Ministério de Minas e Energia. Nós dois, senador, desculpe, estamos cometendo tanta liberdade com a Cláudia Lira, que nós às vezes chamamos ela de Marta. Então, Vossa Excelência estava no discurso certo. Mas como eu entrei falando em Marta, Vossa Excelência enganchou também e falou Marta. E me deu a oportunidade de eu reafirmar o carinho à nossa querida Cláudia Lira. Com certeza. A nossa querida irmã da Cláudia, a Marta, ela é assessora parlamentar do Ministério de Minas e Energia ao longo dos tempos. Tem feito um trabalho excelente lá no Ministério de Minas e Energia. Eu trabalhei lá por 10 anos e sou testemunho. Mas a Claudinha, como todo mundo a chama aqui, aquele braço direito de muitos anos aqui à mesa, né? A Cláudia Lira se aposenta como servidora do Senado, mas continua disposta a servir a sociedade, agora inclusive lá na assessoria do nosso ministro Joaquim Levy, da Fazenda. Ela abraçou a vida pública ao lançar sua candidatura ao cargo de deputada federal nas eleições do ano passado. Mesmo não tendo sido eleita, segue firme em sua decisão de acampar bandeiras como a criação de creches e escola em tempo integral, a ampliação de projetos para melhorar a mobilidade urbana com transporte público de qualidade e que tenha todas as regiões administrativas do Distrito Federal, e a construção de ciclovias em todas as RAs, além da busca de mais segurança para todos os moradores do DF. Aqui numa pausa, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores presentes, gostaria de saudar aqui a presença dos nossos visitantes nas nossas galerias, deixar um abraço. Como senador do Distrito Federal que sou, gostaria de dizer que nosso Brasília se orgulha muito da visita de cada um de vocês, e para o Senado Federal é muito prazeroso quando a gente recebe aqui a visita de mulheres e homens deste Brasil tão preocupado
com a melhora cada vez mais da nossa política, da nossa qualidade de vida e da gestão pública. Cláudia Lira, senhores senadores, é exemplo de servidora dedicada e qualificada, como tantos outros que temos aqui neste Congresso Nacional, em especial no Senado, igual já citei aqui alguns, né? Eu faço da lembrança dos nossos queridos servidores da taquigrafia, que nos ouve o tempo inteiro, que faz com que os nossos discursos não haja erro e que registra tudo nos anais da história, como pessoas símbolo desse trabalho aqui nosso do dia a dia no Senado Federal. E também, né, senador Paim, os nossos queridos terceirizados e terceirizadas, nossos porteiros, nossas recepcionistas, nossos vigilantes, nosso pessoal do SENAC, que dá o apoio, que nos serve no dia a dia no nosso restaurante, aqui no cafezinho, que nos alegra muito, sempre pela simpatia. Senhor presidente, como é do conhecimento geral, os quadros do Senado Federal são preenchidos por meio de concursos públicos de altíssimo nível, compostos por sucessivas baterias de provas, além da avaliação de títulos. Não por outra razão, os servidores que aqui trabalham têm elevada escolaridade e são extremamente bem capacitados para exercer suas atividades. Muito obrigado, pessoal. Vamos com Deus. A prestação do serviço público está entre as mais importantes atividades de uma comunidade e de uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsável por diversos serviços colocados à disposição dos cidadãos. E é com muito prazer, como servidor público a minha vida inteira, senador Randolph, eu que fui concursado no início da minha vida profissional pela Eletronorte, vi aqui o senador Assi, você falando das dificuldades do nosso norte do país. Eu tive o prazer, ainda muito jovem, de implantar e recepcionar o sistema energético do estado do Maranhão, um estado que naquela época tinha, quando a Eletronorte encampou o sistema da Chesf, 85% da sua população ainda às escuras, e que hoje, graças ao Luz para Todos e graças a uma série de investimento, praticamente já não existe pessoas sem essa inclusão com relação à universalização da distribuição da energia, essa questão tão importante. Depois fui concursado público da SEB, Companhia Energética de Brasília, onde tive o prazer de trabalhar por 28 anos, exercendo a engenharia nas várias áreas da Companhia Energética do Distrito Federal, procurando atender o Distrito Federal com uma empresa que foi reconhecida em várias oportunidades como uma empresa exemplo para o nosso país, que era a Companhia Energética de Brasília, naqueles idos tempos. Também, depois, por concurso público, fui aprovado no concurso do MPOG, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, como analista de infraestrutura, onde exerço hoje o trabalho há mais de quase 9 anos, pelo MPOG, fazendo trabalho pelo monitoramento do Sistema Elétrico Nacional no Ministério de Minas e Energia. Por isso que o meu líder do governo, meu querido senador Delcídio Amaral, com quem, quando eu entrei na Eletronorte, era naquela época o nosso diretor do Tucuruí, da Regional de Tucuruí, tão importante usina hidrelétrica do nosso país, que fez um trabalho maravilhoso naquela oportunidade da construção de Tucuruí. A prestação do serviço público está entre as mais importantes atividades de uma comunidade e de uma sociedade e de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsável por diversos serviços colocados à disposição dos cidadãos, igual eu já tinha falado antes. Não se constrói uma democracia e um país organizado que atenda às necessidades e aos anseios da população de forma digna, sem o servidor público competente, bem remunerado, tratado com respeito e dignidade e, ao mesmo tempo, compromissado com a sua missão de servir bem o público indistintamente. O servidor público é aquele ente que está entre a iniciativa privada e o Estado, entre o capital e o Estado, fazendo uma interface necessária para que o nosso cidadão, para que o nosso contribuinte de imposto
seja bem atendido nas políticas públicas e tenha condição de bem encaminhar seus pleitos perante ao Estado. Por isso que o servidor público é essencial. O servidor público qualificado e capacitado e dedicado é o melhor investimento que a sociedade pode fazer, pois garante uma gestão pública eficiente, eficaz, trabalhando exclusivamente em prol do cidadão e longe das corrupções. Finalizando, senhor presidente, senador Donizete Nogueira, quero desejar os melhores votos de sucesso à nossa querida Cláudia Lira, que me permite fazer essa homenagem aqui aos servidores públicos, aos servidores do Senado Federal, e nesse momento. Na nova etapa de sua vida profissional, Cláudia Lira, certo de que ela ainda tem muito a oferecer à comunidade, de que faz parte, tendo em vista sua larga experiência na administração pública. Por isso que hoje está lá, ao lado do nosso ministro Joaquim Levy, discutindo as importantes medidas econômicas para tirar o nosso país da pequena crise, dos pequenos intempéries que hoje estamos passando. Igualmente, quero expressar meu apoio aos servidores públicos de um modo geral, visto que sem a valiosa contribuição de cada um deles, torna-se inviável a construção da sociedade que todos almejamos. Finalizando, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero homenagear meus servidores de carreira que me ajudam no dia a dia no meu gabinete. Meu querido José Carlos, advogado concursado do Senado Federal, uma pessoa que faz um trabalho extraordinário nessa casa, ao longo das datas, e que me apoia lá no meu gabinete. A minha querida chefe de gabinete, Regina, que não tem medido esforços para me ajudar a conduzir meus passos nesta casa, sempre com muita presteza, com muito carinho. Meu querido Rafael, que me dá o apoio nas comissões, que está no dia a dia me contribuindo e colaborando no meu andar aqui nesta casa. Meu querido Betão, né, que está sempre me ajudando com a infraestrutura, trazendo para mim o apoio da gráfica do Senado e dos outros trabalhos aqui desta casa. E para fechar, o meu assessor, aquele ferroviário, aquele filho de senador que foi tão importante do Mato Grosso, o senador Vicente Fuolo, que eu estava vendo aqui nesse instante, o nosso querido senador Assigur Gax, né, homenageando aqui, né, falando das ferrovias, e eu não podia deixar de citar o competente Vicente Fuolo, meu assessor de plenário, que tem colaborado de forma muito grande para meu caminhar nesta casa, e é com muita consideração que eu homenageio, porque ontem foi o dia do aniversário do meu querido Vicente, né, e a gente vai estar sempre lembrando os servidores dessa casa com muito carinho e com muita presteza, a quem eu mando um abraço a todos, concluindo esse pronunciamento, agradecendo essa casa pela oportunidade, né, da gente estar aqui trabalhando e procurando construir um Brasil, uma Brasília, uns municípios e uns estados melhor governado, melhor gerido, com responsabilidade e melhor informado. Por isso, concluindo, eu mando o meu abraço aos servidores da TV Senado, aos servidores da Rádio Senado, aos servidores da Gráfica e todos os servidores aqui do Senado Federal e os servidores públicos em geral.